valores. Quando a gente fala em valores, essa palavra, valores, o que passa pela tua cabeça? Ou você pode até pensar, as pessoas da minha família, ou as pessoas do meu trabalho, tá? Quando você fala em valores perto delas, o que normalmente as pessoas pensam? Vão pensar, olha, dólar, euro, não é verdade? Crédito, débito, opa, minha conta está no vermelho, está no azul, né? Ou então, investimento, ou vamos aplicar na bolsa, não tem, não sobrou nem dinheiro para aplicar nada, né? Ou então, aplicações, bom, quando eu tiver algum dinheiro, o que eu vou fazer? Eu preciso de alguém que me dê informação onde aplicar, ou sucesso financeiro. Tudo isso aí está ligado a valores, não é verdade? Mas olha só, valores financeiros, gente, são muito importantes, mas valores financeiros garantem uma família unida? E qual é a prova que eu vou dar para vocês? Olha só. Executivos de grandes empresas hoje, tá? Você já tem diariamente aí comentários nos jornais de grandes diretores de empresas que têm muito dinheiro, muito sucesso financeiro, mas a família deles está lá no ralo. Já está na quarta, quinta mulher, quarto, quinto marido, que às vezes as executivas estão ocupando muitos lugares, e isso é muito bom que elas ocupem. Mas às vezes elas ocupam e os valores financeiros ficam tão altos na cabeça que a pessoa começa a perder valores outros, como os da família. E aí o que acontece? Se até grandes executivos de empresas têm dinheiro, mas não tem o quê? A possibilidade de ver seus filhos fora das drogas. O dinheiro deu o quê? Deu dinheiro para os filhos ir, né, se drogar. Por quê? Às vezes os pais não fizeram a lição de casa, que era estar junto com os filhos nos momentos de sofrimento, de dificuldade, de orientação. Os valores financeiros, eles ganharam. Mas os outros valores familiares que garantem o quê? Uma família unida. Isso aí foi tudo pro ralo, meu irmão. Você quer um exemplo da Bíblia? Aí, ó, Salomão. Olha, o rei Salomão, um homem dos mais ricos da terra. Ele é considerado hoje, até hoje, um dos homens mais sábios que passaram pelo planeta Terra. Agora veja só, ele teve 3 fases na vida dele. Primeira fase, quando ele era jovem. Ele assumiu o trono dele, do pai dele, né? O pai dele morreu, deixou para ele cuidar. E aí ele tinha o quê? Uns 20 anos. Deus vira para ele e fala assim, pede o que você quiser e eu vou te dar. E ele, novinho, com aquele peso de, né, substituir um rei com muito sucesso, que era o rei Davi. Você imagina, né? No povo de Israel tem a estrela de Davi, que está até na bandeira, né? Estrela de Davi, quer dizer, o camarada substituiu o maior rei que já houve lá em Israel. E ele assim, Deus, o que eu faço? Vou substituir, estou 20 anos. Sabe o que ele falou? Senhor, por favor, me dá sabedoria. E Deus olhou e falou assim, esse garoto tem futuro. Não foi exatamente assim que ele falou, Deus, né? Mas assim, Deus deve ter olhado e falado assim, olha, esse menino, muito bem, gostei. Porque você não pediu dinheiro, fama, outras coisas. Eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar essas outras coisas de você
ser bem estabelecido no seu reino, etc, etc. E ele se torna um dos homens mais sábios que existiram na face da terra até hoje. E veja só, a época era o quê? Ele era um jovem e humilde. Teve o quê? Sucesso. Por quê? Valores. Os valores deles eram o quê? Valores sinceros, humildes, de alguém que precisava de orientação de Deus. Esses valores deram o que a ele? Olha lá, ele construiu um templo para Deus. Construiu cidades muradas com muralhas. Por quê? Porque lá naquela época os inimigos atacavam de tudo quanto era jeito. Eles eram assim, no meio da Palestina, aí de vez em quando atacavam os de lá do sul, que eram os egípcios. E aí, pronto, matavam um monte de gente porque não tinha muralha nas cidades. Às vezes eram os de cima, né? Eram da Síria, a Síria, eles vinham, matavam um monte de gente nas cidades. Então assim, gente, nós precisamos nos defender. Então, ele não só construiu cidades, mas as muralhas. Construiu um exército, deu condições do exército ser bem armado. Construiu, olha, eu estudei arquitetura. Uma das coisas que a gente vê em arquitetura dessa época aí são os estábulos. Eram centenas de estábulos. Por que estábulo de Salomão? Por que tanto estábulo? Porque ele, como tinham dezenas e dezenas de cidades, ele botou um estábulo grande para muitos cavalos. Por quê? Os cavalos eram cavalos de guerra. Quem está por cima, na guerra, vai cortando a cabeça de quem está embaixo. Não é verdade? Os inimigos atacavam, eles iam com a cavalaria. Está percebendo? Por quê? Porque tudo ele teve sabedoria para equipar o exército. Mas olha só, ele pediu também sabedoria para julgar o povo com equilíbrio. E ele teve isso. Ele era amado pelo povo nessa época. Mas e aí? O que aconteceu? Foi mudando, né? Porque muda os valores, né? O que aconteceu? A segunda fase dele foi declínio. Olha lá, começou a ficar maduro. Então já estava lá com seus 35 e tal. E aí, todo mundo elogiando. E ele, eu sou bom mesmo, hein? Já aconteceu isso com você? Quando você está por baixo da carne seca, você está humilde. Aí, de repente, você vai para cima da carne seca. É interessante, mas dá poder para um ser humano para ver quem ele é de verdade. Só olhe os políticos que nós temos de plantão para ver. Olha lá, queda. O que aconteceu? Ele fez um palácio para ele próprio. 2 vezes maior que o templo que ele tinha feito para Deus. Tá? Olha lá. Trono. Ele usou mármore, usou ouro. Para quê? Ostentação. Botou leões assim nos degraus até chegar a ele. Coisa. Riqueza, ostentação. Os reis iam visitar. Assim, nossa, esse cara é muito bom. Quem diz que é só no Egito que tem coisa bonita? Olha esse cara, esse Salomão. E aí ele começou a ter mulheres e mais mulheres e mais mulheres, oficialmente e no paralelo. Por quê? Na época, os reis, para fechar acordo com outro país, às vezes, olha, eu me comprometo em te fornecer madeira, tá? Tudo bem, mas para fechar o acordo, fala assim, eu te dou a minha filha como garantia do acordo, vai se tornar sua esposa. E aí ele, claro, ele poderia ter dito o quê? Não, eu tenho já a minha esposa, não quero saber disso. Mas aí ele foi entrando na onda. Falou, esse negócio aqui é bom, hein? Esse negócio de um monte de mulher, acho que eu vou entrar nessa. Olha os valores.
Olha os valores. E aí, você acha que ele teve mais uma mulher? 2? Não. Ele teve 700 mulheres, oficialmente falando, e 300 concubinas. Por quê? Concubina era uma função aprovada. Quando ele estava cansado das mulheres, ele ia lá, me traz aquela garotinha ali, vai, aquela... a minha tem 40 anos. Não, traz uma de 25, por favor. E aí virava concubina, e era sustentada, oficialmente. Isso aí era Deus que falava? Não, mas eram os outros reis que faziam. E ele foi copiando bobagem, porque valores mudaram. E aí, o que acontece? De tanta bobagem que esse cara fez, Deus castigou. Falou assim, olha, eu só não vou fazer. Você vai ter o seu reino dividido. Até aqui estava unido, mas vai ser dividido o seu reino. Mas sabe, eu não vou fazer isso na sua gestão. Eu vou esperar você morrer. Mas os seus filhos vão fazer essa divisão mais adiante. Deus falou isso com ele. Mas ficou só nisso? Poxa, se fosse ficar só nessa segunda fase aqui, a gente tinha que rasgar o livro de Eclesiastes, de Provérbios, que é tudo Salomão que escreveu. Mas olha só, o que acontece? Ele tem uma terceira fase, que é a volta para Deus. Já começou a reavaliar tudo na velhice. E ele fala, quanta bobagem que eu fiz na minha vida. Tudo errado, tudo errado. E ele volta para Deus. Olha só Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Aqui está a conclusão. Isso está concluindo o último livro que ele escreve, né? Ele diz, tema a Deus e guarde os mandamentos de Deus, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Ele falou assim, eu fiz muita bobagem. Deus sabe, todas. As que eu confessei e as que eu tive dúvidas e aí escondi de gente e tudo mais. Deus vai trazer tudo aflorar. Por quê? Porque os valores dele voltaram para Deus. Então, hoje você pode ler o livro de Eclesiastes, de qualquer livro de Salomão, com segurança. Por quê? Ele é um homem que fez coisas bobas, fez. Estão registradas na Bíblia. A Bíblia não esconde, não. Quando fez bobagem, está lá registrado. Mas quando ele voltou atrás e se acertou com Deus, também está registrado. Então, sabedoria do homem é também voltar atrás. Vamos lá. Por que os valores são tão importantes para uma família, hein, gente? Olha, certamente porque valores são princípios. Nós falamos aqui de valores financeiros e que esses aí não garantem sua família unida. Mas valores que nós queremos nos referir, que você e eu precisamos considerar muito bem, são esses princípios. Se você quiser olhar num dicionário, você vai encontrar isso aqui. Valores são a reunião de normas, princípios morais, sociais e espirituais, que são passadas de uma pessoa. Não é só de uma pessoa? Não, pode ser de um grupo. Pode ser só de um grupo? Não, pode ser de uma cultura inteira. Então, são valores que são passadas por uma pessoa, ou grupo, ou cultura, para outras pessoas, grupos e culturas. Princípios são o quê? Existem áreas morais de princípios, existem áreas éticas nos princípios, existe área social nos princípios e existe também a área espiritual nos seus princípios. Cada família escolhe as suas.
os seus valores e os seus princípios. É isso que nos diferencia uma família de outra família. Ok? Por exemplo, essa família aqui trata, vamos dizer, pessoas que são de fora, o vizinho, por exemplo, trata de um determinado jeito. Ó, tudo bem, cara, aí, beleza, tamo junto e tal, papapá. Você é corintiano, cara? Beleza. Ou então, ih, cara, ó, tá de, não, sou palmeirense, mas não, mas vamos lá, a gente tá vizinho aqui na boa. Tá. Tem gente que tem um contato bom com pessoas de fora. Tem famílias que não têm essa facilidade. São assim muito quietões. O que o senhor quer? O senhor é meu vizinho? É, sim, mas eu sou só vizinho de porta aqui. Não tem que saber da minha vida. Não tem famílias assim? Vizinhos são diferentes. Por quê? Porque cada família escolhe seus valores e os seus princípios. Agora, veja só, princípios vão influenciar o quê? Os fundamentos, ou vão refletir os fundamentos da sua família. E os fundamentos vão mostrar se a sua família é uma família equilibrada ou não. Depende dos princípios que você está usando, ela vai ser mais equilibrada ou menos equilibrada. Ok? Agora, veja só. Essas pesquisas que foram feitas, 5 pesquisas internacionais, buscando saber o seguinte. Quais eram as características, né, de casais ou famílias que tinham uma convivência feliz entre o casamento, entre os casais, e tinham longo tempo de duração. Você pode ter um casamento feliz, tá? Mas ainda está no comecinho. Então você não sabe se você, quando tiver 15 anos de casado, você vai estar tão feliz quando você está agora com o primeiro ano de casado. Ok? Mas o que eles procuraram? Pessoas que tinham mais de 10 anos de casamento e se consideravam felizes. Fizeram entrevistas em partes diferentes do mundo. Foram 5 pesquisas diferentes. Ou seja, foram milhares de pesquisados. Sabe o que eles descobriram? As características que foram mencionadas, olha só. Eles disseram o seguinte: nós consideramos que somos felizes no casamento, estamos há muito tempo casados, porque temos na nossa vida de casados, e obviamente familiar também, nós temos essas características. Primeiro, coincidiu as 5 pesquisas: amizade, respeito, boa comunicação, chamas do romance, prazer em estar junto, valores comuns aos valores e boa resolução de conflitos. Ou seja, eles sabem trabalhar com as brigas, ok? Veja só, nós vamos só ficar com essa aqui, ó, valores comuns, porque esse é o nosso tema de hoje. Está percebendo? Olha só, nas pesquisas, além de valores comuns, foram usadas várias palavras, porque eram 5 pesquisas em países diferentes. Alguns usaram também, ó, significados da vida, integridade, vida espiritual, honestidade. Tudo isso aí faz parte desses valores. Agora, o que a Bíblia diz sobre esse assunto de valores? Claro que vai falar. A Bíblia vai falar, porque o Evangelho, gente, você já percebeu? O Evangelho, ele muda o ser humano de dentro para fora. O Espírito Santo, quando vem e te convence do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? O Espírito Santo vem e trabalha o quê? Valores internos. Os seus valores, você começa a entrar em choque. Fala assim, caramba, eu estou fazendo tudo errado. Eu achava que eu estava dando um adentro com Deus e não, eu estou fazendo tudo errado. E quem te mostrou que você estava errado? O Espírito Santo que veio até você e explicou. Olha, você precisa mudar. E os valores vão mudando. Olha só essas passagens. Filipenses, que é o apóstolo Paulo, ele diz
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ele está dando aqui? Valores. Você que tem Jesus no coração, olha o que você tem que buscar como valores da sua vida. Você já parou para pensar? Verdadeiro. Verdade. Quer dizer o quê? Não vou buscar mentir. Não vou aceitar mentir. Aceitou mentira? O Espírito Santo buzina em você. Bi, 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 bi. Mentiu no comércio? Bi, 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 bi. Mentiu para a esposa? Bi, 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 bi. Por quê? Porque você mudou, cara. Você é de Jesus agora. Então veja quantas qualidades, quantos princípios ele dá. Eu nem sabia que o pastor ia usar essa passagem aqui, mas já estava aqui no PowerPoint. Olha só, nós pegamos a mesma passagem, pastor. Colossenses 3, 12 e 13. Diz assim: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Valores, compaixão. Bondade, outro valor. Humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros. Não é só ter paciência. Às vezes a paciência já esgotou. Aí você tem que falar, Espírito Santo, dá um plus, um upgrade. Né? Espírito Santo, por favor, tem misericórdia. E aí ele, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como? Como Deus te perdoou, perdoa o outro. Entendeu? Olha lá, outra passagem, 1 Pedro. Até aqui foi o Paulo falando, aqui é o Pedro. Tenham todos o mesmo modo de pensar. É para pensar xerox igual? Não, é para entrar em acordo, que ele está dizendo. Entra em acordo. Né? Lembra do apóstolo Paulo que tinham duas mulheres brigando na igreja, né? Evódia e Sintique. E aí o apóstolo Paulo chega e fala o quê? Olha, calma, vocês duas são líderes. Pensem concordemente no Senhor. Ou seja, entrem em acordo. Por causa de Deus que está na vida de vocês. Não é ficar quebrando pau. Você é Bolsonaro e ele é Lula. Entendeu? Pensem concordemente no Senhor. Olha lá. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes. Valores, valores e valores. Quando você tem valores, você tem que entender que o inimigo, Satanás, vai querer derrubar os seus valores para fazer você fracassar. Não só na sua família, mas como um cristão neste mundo aqui. Então, olha só, primeira armadilha que o diabo usa, polêmica na família. Acabei de dizer um motivo. O que tem de família brigando? Olha, o que eu escuto assim, cara, eu tive que sair do grupo do WhatsApp lá, porque tem bolsominions e tem luloafetivos, né? Então você tem dos dois lados. O WhatsApp do pessoal do Lula, você tem o pessoal do Bolsonaro também. E aí as famílias brigam entre si. O diabo está conseguindo o que ele não conseguia antes. Através de quê? Da política. São valores. Mas, às vezes é uma briga que não é nem de política. Às vezes é uma briguinha besta. E aí você tem um tio que não quer mais frequentar as reuniões familiares. Não, porque aquele outro tio lá vai estar presente. Eu não piso onde ele está. Que é isso, gente? Isso é o diabo quebrando o quê? Valores da sua família. Outra armadilha que muitas vezes o diabo usa é conflitos na igreja. Por quê? Às vezes você vira a igreja, você vai ser instruído como você pode ter um testemunho melhor na sua comunidade, etc., ou na sua família, né? E aí, o que o diabo faz? Já sei, do louvor, pronto. Aí o carinha do teclado lá, né? O super-homem, né? Como é que é o nome dele? Ramon.
Eu briguei com o Ramon porque ele falou uma coisa e eu não vou mais lá, não vou dirigir o louvor. Você já pensou se a moça que dirigiu o louvor tão bem aqui brigasse com o outro lá e aí não quero mais e vou embora da igreja? O diabo conseguiu o que ele queria, que é o quê? Acabar com o louvor da igreja. Está percebendo? Então veja só, falta de perdão provoca o afastamento do exercício dos dons espirituais. Outra armadilha que podem acabar com os valores da sua família. Um dos valores da sua família é o quê? Vir à igreja, cultuar a Deus. Entendeu? Terceiro, discordar de metas futuras. O que é isso? Olha, às vezes você tem sonhos. Eu quero ir lá para o interior de Goiás. Sabe, onde tem vaca, onde tem todos aqueles porquinhos, e eu gosto de botar a bota ali no meio do estrume e sair andando e cuidando das galinhas também e tal. Aí você fala assim, eu vou levar toda a minha família para Goiás dentro de 2 anos. Se você tem um sonho, mas você não contou para a sua família, você está envolvendo toda a sua família. Fala para sua esposa, ela fala assim, o quê? Eu não posso viver no mato, eu detesto mosquito. Nossa, ficar pisando em estrume, e não, em lama, de jeito nenhum. Pronto, você criou uma confusão. Meu irmão, olha lá, discordar de metas futuras acaba com os valores da sua família também. Veja lá, é só isso? Não. Olha uma quarta armadilha. Sucesso financeiro. Mas como é que o sucesso financeiro pode ser uma armadilha, pastor? Olha, algumas famílias abandonam os valores éticos e morais quando convivem com o sucesso e a fartura nas finanças. Eu não estou dizendo que você não deve procurar sucesso financeiro, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, você lembra do rei Salomão? Você viu como ele teve sucesso financeiro? Olha a história dos filhos dele, eles dividiram um reino. Só confusão. Então, isso, tem certas pessoas que ao conseguirem dinheiro na mão, poder, mudam a cabeça como Salomão mudou. Igualzinho. Aquilo lá foi só o Salomão. Eu não tive nem... né? Eu não tive trono de ouro, pastor. Não tive nem um colarzinho de ouro, imagina. Pois é. Mas você sabe que às vezes eu penso que Deus é sábio em não dar certa grana para algumas famílias, algumas pessoas. Veja as famílias que têm muito dinheiro, hoje estão brigando na justiça depois que os pais morrem, por herança, etc. e tal. Então, são armadilhas. Agora, como é que a gente mantém, como é que a gente faz os valores comuns permanecerem? Estimula o perdão rápido às pessoas. Sabe, Deus dá esse valor. Brigou, tá, mas não fica meses sem acertar. Não. Se brigou, brigou. Seria ótimo se não brigasse. Mas já que brigou, vá se acertar com a pessoa o mais rápido possível. Incentiva os rituais de família. A sua família tem um valor que é encontros familiares. Fazer um churrasquinho de vez em quando, uma vez por ano. Mantenha isso. Mesmo que um ou outro lá não queiram vir, tenta falar com eles e tal. E mantenha os valores que você projetou. São valores positivos. Olha lá, valores éticos e religiosos. Unidos na luta pela integridade, honestidade, coerência com princípios religiosos. Porque senão, seu filho vai crescer num ambiente que fala assim, meu pai só trata bem minha mãe quando vai na igreja. Mas até chegar na igreja vai brigando. Cala a boca aí, mulher! Né? Aí entrou na rua da igreja, agora vamos todos nos aquietar,
porque vamos entrar no culto do Senhor. Olha a hipocrisia. Seu filho está vendo. Então, o que você tem que ter? Olha, vamos ter coerência. Coerência é, olha, você brigou? Acerta. Pede perdão. Chega para o filho, filho, olha, eu briguei com a sua mãe, mas nós já nos acertamos. Eu pedi perdão para ela. Quero pedir perdão para você também, porque você viu tudo aquilo. Olha lá, manter papéis sociais. Instrua esses valores aos seus filhos. Olha, aqui nessa casa, nós somos responsáveis em ser pais. Em ser pai, em ser mãe, em cuidar dos outros, cuidar dos filhos, cuidar dos cônjuges. Somos bons profissionais, ou seja, se valoriza aqui uma boa profissão. Tá? Metas para o futuro. Quando você quiser ter meta para sonhar para o futuro, pode sonhar? Claro que pode. Mas olha, sonhos de vida compatíveis, esperanças e aspirações financeiras possíveis e equilibradas, levando em conta a realidade da sua família. Você vai falar, olha, eu quero ir para a cidade de Goiás. Aí você vai discutir. Aí o seu filho fala assim, mas peraí, ali não tem nem universidade perto. Nessa cidade não dá, pai. A mãe vai dizer, olha, eu não gosto, tá? Se você quiser eu vou, mas vamos fazer um meio termo? E às vezes você não pode não ir para Goiás, mas você pode chegar em Minas Gerais, em alguma boa cidade. Está percebendo? Então, são situações que você, em metas para o futuro, tem que conversar com todos. Agora, valores. Quais são os valores da sua família? Você sabe? Já parou para pensar? Ó, eu vou te dar uma dica. Primeira coisa, faça uma lista de valores. Quantos? Pega aí 12 ou até mais. Vai. Por exemplo, na minha família, um valor é buscar a Deus. Tá, legal. Que mais? O estudo. A gente cultiva, incentiva os nossos filhos a estudar. Beleza, vai botando. Né? E aí você vai chegar numa lista. Não sei qual é a sua lista, mas vamos dizer algumas coisas dessas aqui, ó. Você vai colocar fidelidade, ajudar os outros, ter bom caráter, trabalhar, ser responsável, não mentir, buscar a Deus, ok? E aí, o que eu faço com isso, pastor? Isso aqui, gente, você pode fazer tanto para a sua família toda, você reúne a família e vai falando, o que vocês acham que isso é valor que a gente tem vivido aqui na nossa família ou que a gente deseja viver? Aí o filho vai dar uma ideia, a mãe vai dar uma ideia, o pai vai dar outra e tal. Beleza. Mas você pode fazer também valores pessoais. Antes de fazer com todo mundo na família, você vai particularmente e ver quais são os seus valores. Tem gente que não sabe os próprios valores. E aí o que acontece? Eu costumo dizer para os jovens, né? Assim, ó, se para você não tem valor nenhum, você vai na hora de escolher uma namorada, qualquer uma serve. Mas quais são os seus valores? Você tem que, ao procurar alguém para ficar o resto da vida com você, ou, né? Mesmo que a namorada não seja aquela final, mas você tem que buscar pessoas que empatem com alguns dos seus valores. Se você não sabe quais são os valores, meu irmão, qualquer coisa aí, né? Qualquer cruz credo serve. Não pode ser assim. Muita gente poderia ter evitado problemas na sua vida emocional, de namoros, etc., se tivesse sabido quais são os meus valores. Mas vamos lá. Então, olha lá. Depois de fazer essa lista, o que você vai fazer? Selecione as prioridades de 2 em 2. Como é que é isso, pastor? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Você pegou aquela lista lá que nós fizemos? As 2 primeiras são fidelidade e ajudar aos outros. Aí você escolhe um dos 2.
Tá? Estou fazendo assim, só para... Tá. Tirei ajudar aos outros. Então, sobrou o quê? Fidelidade. As próximas duas, bom caráter e trabalhar. Você vai falar, bom caráter está muito perto da pessoa que é fiel, geralmente tem bom caráter e tal. Então, vamos tirar o bom caráter e vai sobrar o quê? Trabalhar. Então, trabalho é importante. Então, bota lá. Aí, vai de 2 em 2. Das 12 que você escolheu, vai sobrar o quê? 6. Ok? Aí, depois o que você faz? Também de 2 em 2. Sobraram essas aqui, ó. Fidelidade, trabalhar. Bom, beleza. Então, entre essas duas, o que você escolhe? Fidelidade e trabalhar. Não, acho que mais importante é a fidelidade. Então, tá. Fidelidade sobrou aqui. Vai fazendo a mesma coisa aqui, ó. Os 2 daqui. Vai sobrar mais uma aqui. E aí, o que acontece? Olha lá. Você vai visualizar os valores principais. Os valores principais da família Silva, aqui, tá? São quais? Sobraram. Busca de Deus, fidelidade e educação escolar. Estou dando apenas um exemplo. Você vai escolher os seus. Quando você faz isso, gente, você pode até botar isso aí na geladeira da sua casa, falar assim, ó, filhos, tá vendo? Nossos valores aqui. Isso aqui é importantíssimo. Por exemplo, tem famílias que escolhem falar a verdade. Se o seu filho sabe que um dos valores é falar a verdade, assim, meu pai não mente para minha mãe. Minha mãe não mente para o meu pai. A probabilidade do seu filho não mentir para você é muito grande. Garante que não vai mentir? Não, ninguém garante nada. Mas aqui é um valor que nós escolhemos. A possibilidade daquele filho observar a atitude dos pais de sempre falar a verdade vai gerar na cabecinha dele um valor, que é o quê? Na minha casa fala-se a verdade. Está vendo? Então, meus queridos, os fundamentos que nós vimos ali das casais que têm felicidade na convivência e longa duração, nós vimos ali, ó. Então você pode chamar isso aqui de fundamentos da família que quer ser equilibrada, saudável, ok? Isso aqui, olha lá, amizade, respeito, comunicação aberta, chamas do romance, prazer em estar junto, valores comuns e boa resolução de conflitos. Se você tem isso aqui, você está caminhando com os valores que você vai escolher e em cada uma dessas áreas aqui, trabalhe para que você nunca se perca na amizade, no respeito, na falta de comunicação. Você, da mesma forma como você escolheu os seus valores comuns, você vai trabalhar nas outras áreas também.